Olá, pessoal. Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou a Carla, sou supervisora da área de engenharia de aplicações na Cummins. Também sou líder de conta, líder técnica de conta. E aí, hoje eu estou aqui para ajudar, né, nesse debate que a gente vai ter, falando um pouquinho sobre o que a Cummins tem no mercado para apresentar. Então, antes de tudo, eu queria apresentar para vocês as pessoas que vão compartilhar com a gente esse momento e essa conversa. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem vai começar essa apresentação é o Vitor, né? O Vitor, que ele é engenheiro, na verdade, ele é especialista em engenharia de aplicações e de vendas. E ele atua hoje na área comercial, mais voltado para motor de geração de energia, Power Unit. Então, eu queria que, Vitor, se você puder contar um pouquinho sobre você, acho que ninguém melhor. Você pode se apresentar aí para o pessoal? Sim, obrigado, Carla. Bom dia a todos. Estamos aqui empolgados para compartilhar um pouco do conhecimento que temos em diferentes segmentos, né? Estamos aqui com o time. E, basicamente, eu trabalho na Cummins já em torno de 6 anos, né? E atuo na área comercial de venda de motores de geração e também de Power Units, que é um segmento industrial, né, de aplicação de motores para maquinários e bombas. Ok? Obrigado, Carla. Legal, obrigada, Vitor. Daqui a pouco o Vitor volta aqui para começar, mas antes eu também queria apresentar para vocês alguns dos convidados que a gente vai ter aqui para esse debate. Então, temos também o Sérgio. O Sérgio, ele é da área de aplicações e vendas também, de motores. Ele trabalha na Motormac, que é um distribuidor da Cummins que fica no sul do Brasil. Sérgio, conta um pouquinho de você para a gente. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, eu trabalho na Motormac desde 2005 como responsável pela área de motores, né, e aplicações. Junto com o pessoal da engenharia, a gente faz toda a parte de desenvolvimento de projetos e suporte na venda de motores para a nossa região. A Motormac é distribuidor Cummins na região sul há mais de 46 anos. Então, estamos aí hoje para compartilhar com vocês, né? Espero que vocês gostem da nossa live. Bom, obrigada. A gente tem também o José Henrique Lazzarini. José, ele é supervisor de engenharia de motores também, parceiro meu do dia a dia. O José, ele é responsável pela área de controles eletrônicos e OBD, da parte de motores na Cummins. Conta um pouquinho de você para a gente também. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa live hoje, dividido com o pessoal um pouco esse mundo Cummins, né? E essa empresa tão grande. Eu me juntei a Cummins faz 3 anos e pouco, né? Eu vim para essa área de controles e OBD, que é toda a parte eletrônica dos motores. E OBD é aquele dedo duro da diagnose, né? Quando a gente tem um probleminha. E acho que vai ser um papo bem gostoso, bem legal hoje aqui. Bom, e aí a gente também tem um convidado surpresa nessa live, que é o Carlos. O Carlos, ele vem aqui, Carlos Salimi, falar um pouquinho para a gente também do setor dele, que é um pouquinho diferente do nosso. Ele é gerente dentro da área de óleo e gás. Ele trabalha também com o setor de marítimo, então é um setor bem específico e bem legal. Carlos, se você puder dar uma breve introdução aí sobre você também para a gente, seja bem-vindo. Olá, Carla, bom dia aos colegas presentes. Meu nome é Carlos Salimi, me apresentando, estou na Cummins já há quase 15 anos, passei por algumas áreas dentro da Cummins, área de geração, e atualmente, como a Carlinha acabou de comentar, eu estou responsável pela região, pelo território nacional, nas contas marítima, ferroviária e oil e gas. A expectativa aqui nesse bate-papo é estar fazendo uma troca de conhecimento com todos aí e falar um pouquinho sobre os segmentos. Muito obrigado aí a todos. Boa, muito bem, muito obrigada por ter topado aí participar com a gente, falar um pouquinho desse setor. Bom, então, hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da quantidade de setores que a Cummins trabalha, né? Vitor, se você puder pular o slide para mim, por favor.
E aí aqui a gente mostra um pouquinho dos mercados que a gente atende, então por isso que a gente quis diversificar bastante nas pessoas que a gente tem na live, da área de todo mundo, da área de cada um. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre caminhão pesado, caminhão mais leve, então fora e dentro de estrada. A gente vai falar de como a gente está no setor escolar, a gente está no marítimo, a gente está no setor de óleo e gás, a gente está um pouquinho também, ali na área de agricultura tem a gente na área de construção, ônibus, então assim, vamos conhecer um pouquinho de tudo isso, e para isso eu convido o Vitor para contar um pouquinho mais de tudo isso para a gente, e a todos os nossos outros convidados, eu peço que vocês fiquem à vontade de falar quando vocês acharem que precisam trazer alguma informação importante, a gente está aqui justamente para isso, para trazer o máximo de informação e fazer essa live ser o mais rica possível. Legal. Então vamos começar aqui a nossa jornada dos segmentos, não é? A gente está trazendo bastante coisa, bastante informação, e a ideia é realmente a gente ter uma visão geral sobre a grande maioria dos segmentos que a Camis está atuando com os motores, né? Então, primeiro aqui, vamos falar dos motores para geração de energia, que nós chamamos de G-Drive, é um termo em inglês, significa Generator Drive, né? E o G-Drive às vezes é mais curto do que ficar falando, né? Motores para geração de energia, né? Aqui nesse slide nós temos o portfólio da Cummins, que vai desde o motor série X de 2,5 litros até o motor de 95 litros. Então a Cummins ela conta com um portfólio completo para essa aplicação em geração de energia, com conjuntos que são fornecidos com o motor, o sistema de arrefecimento, que é o radiador, e o sistema de admissão de ar, que é o filtro de ar já acoplado, como a gente pode ver aqui no lado direito da tela. Ok? Essa aplicação de grupo gerador, ela também é regida por normas. Nós vamos falar bastante aqui de diferentes segmentos, e cada segmento, aqui já fica um primeiro destaque dessa live, cada segmento vai ser regido por normas técnicas, né? Então, cada motor que a Cummins ela desenvolve, ela vai desenvolver para o mercado específico para que se cumpra com as normas específicas de cada mercado. O mercado de geração, o motor, ele é desenvolvido para ele atender respostas rápidas nos transitórios, né? Ele vai buscar sempre uma velocidade fixa no seu funcionamento de rotação. Por quê? Esses motores eles funcionam em 1.500 RPMs ou 1.800 RPMs, que isso vai dar o equivalente a 50 e 60 Hz. Existem aplicações especiais que vai ter outras rotações, né? Mas digamos assim, eu chutaria em torno de 80% a 90% do mercado de geração, ou vai ser 1.500 ou vai ser 1.800. Velocidades fixas, rotações fixas, né? Torque fixo, potência fixa. Essa seria a base, né, para se desenvolver um motor G-Drive. Falando de regimes de operação, existem três, né, os mais comuns. A Cummins ela tem um diferencial para um outro regime de operação de data center, mas vamos falar aqui dos três, né? Quando eu falo que a Cummins possui para a sua linha própria de grupo gerador, como está aqui na foto também, no lado inferior direito. Os mais comuns, né, e que um motor G-Drive ele tem que atender, é o regime de operação stand-by, é o regime de operação stand-by, que é a emergência, né? O Prime Power, que alguns traduzem como horário de ponta, mas não se limita somente a isso. E tem o operação contínua, né? Vamos para o mercado, falar um pouco do mercado stand-by de emergência, que é o mais comum, que é aquele que falta energia, o grupo gerador tem que entrar. Ou seja, o grupo gerador aqui, ele é um conjunto, motor, alternador, controle, e o motor ele é o principal, né? Então, para atender esses regimes de operação, o motor ele tem que atender, né, tem que cumprir com esses requerimentos. Então, boa parte dos requerimentos do grupo gerador, o motor, ele sendo o principal, ele tem que cumprir. No de emergência, todo mundo quer
um equipamento que funcione na emergência. Então, o motor ele tem que desempenhar bem a sua tarefa, digamos, né? Nesse mercado de emergência, você vai ter hospitais, centro de dados, também vai ter a área comercial aí de supermercados. Aqui bem próximo da gente, com certeza, muitos participantes aqui da live moram em condomínios residenciais e ninguém quer ficar preso no elevador, não é? Então, todo mundo tem um grupo gerador que quer que funcione, né? Então, o motor tem que funcionar no final, né? Então, o grupo gerador tem que contar com o motor e os testes que são feitos são sempre pensados nas condições de uso. Então, quando a Camis ela libera um motor para uma aplicação e coloca a potência em emergência, em prime power ou em operação contínua, isso foi com certeza pensado, né? Do regime de operação de horário de ponta, ou prime power, como chamamos, né? O motor ele vai funcionar mais tempo. Então, vai exigir aí confiabilidade do motor, né? E vai exigir também que ele não consuma tanto, porque afinal, quanto mais combustível você colocar nesse motor, mais você vai gastar dinheiro. Então, são pensados esses parâmetros para se desenvolver uma aplicação, um motor para uma aplicação prime power. E operação contínua, aí seria, né, aqui o motor trabalha continuamente, né, com regime de carga constante e para a venda de energia, várias aí, aplicações, não é? Então, basicamente, a operação... Sim. Estava aí falando, e aí, enquanto você está falando, eu estava pensando que apesar de eu ser do setor automotivo, né? Eu lembro do seu setor toda vez que falta energia aqui no meu bairro, porque o prédio do lado tem e o meu não. Então, toda vez que acaba a luz e que eu ouço o barulho do gerador do prédio do lado ligando, chorar. Sim. Existem mercados, né, países, né, localidades, diferentes localidades, países, que vão ter legislações quanto a emissões. E grupos geradores, né, também existem regiões que são aplicáveis, né, onde os motores, afinal, é o motor que deve ser emissionado, né, nesses casos. Então, a Cummins possui motores não regulados, como chamamos, e regulados, né, emissionados. E aqui, já pegando essa ponte, vamos falar um pouco sobre o mercado aqui rodoviário, que eu coloco o nome em português, né, comum, e o nome também aí de mercado das fábricas, né, aqui que a gente comenta e conversa bastante dentro da Cummins, nós chamamos de on-highway, não é? E temos essa parte aqui de emissões. Grupos geradores, algumas localidades, em São Paulo exigia-se o oxicatalisador, não é? E para reduzir o nível de emissões dos motores. E no mercado aqui, com certeza, de aplicação rodoviária, tem muito disso. Eu ia falar isso. Eu queria chamar o Lazzarini para falar um pouquinho sobre esse assunto, que ele é um especialista nisso. Mas antes, Lázaro, deixa eu só dar um recado que eu esqueci. Sim. Todo mundo embaixo tem um Qzinho e A. Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, clica aí, vai colocando que eu tô lendo e vou trazendo essas perguntas, esses comentários para o pessoal aqui, tá? Fiquem à vontade. E Lázaro, fala um pouquinho para a gente disso, que não tem ninguém melhor que você para isso. Eu estava aqui só esperando para pegar esse gancho que o Vitor falou, né, que no mercado de geradores, hoje realmente o Brasil ainda não tem a legislação, né, de emissões, mas assim que definir para a Cummins, isso é super tranquilo, porque a gente já atua em outros mercados, em que nós temos os motores para o sistema de geração emissionado, né? Na questão da aplicação rodoviária, a gente, hoje o Brasil, né, nos motores diesel, a gente está no que a gente chama de Proconv P7, né, que é o famoso Euro 5, às vezes a gente ouve falar por aí, e aí a Cummins já está trabalhando, né, para a nossa próxima
legislação aí de emissões, tal, que é que a gente chama de P8, né, ou o famoso Euro 6. E uma coisa que é muito bacana da Camis é que o Vitor comentou sobre, né, os catalisadores e tudo mais, é que a gente consegue oferecer todo o pacote completo, né, que é a gente tem a CS no nosso grupo, né, que é a fabricante dos sistemas de pós-tratamento, né, e então isso que é bem bacana, que a gente consegue entregar tudo, né. E, Carla, se me permite? Opa, o áudio está cortado o seu, mas aproveitando aí o gancho da turma, né, eu atualmente estou em 3 áreas, né, e essa questão de emissões é bastante interessante. Por exemplo, quando a gente fala do segmento ferroviário, hoje dentro do Brasil, não existe uma regulamentação para emissões, mas alguns dos grandes players do segmento já vem trabalhando bastante forte com metas de redução de emissões de CO2 para 2030, em números de 30%, e falando de 2050 para números 100% de CO2. Então, a Camis hoje, a nível mundial, né, já está preparada para esse tipo de atendimento. Quando a gente imagina um trem andando dentro de um país, teoricamente, esse trem não vai sair aqui do território. Mas quando eu pulo para o segmento marítimo, é bastante diferente, né? Então, se a gente pensa em lanchas recreacionais, alguma coisa rodando dentro do Brasil, dentro das normas Brasil, mas quando a gente sai para outros países, para outros continentes, existem regulamentações que esse barco que vai fazer movimentações em outros continentes, ele tem que estar adequado, ele tem que estar preparado para atender essas emissões de outros países. Então, vocês imaginam grandes navios, grandes barcos, que eles têm que estar preparados para entrar dentro de um continente que tem uma determinada norma. Então, esse tema de emissões é bastante importante. E a Camis hoje, ela está bem posicionada, né, dentro dessa visão mundial, e tem equipamentos aí para atender todas essas demandas das várias aplicações de motores, né? Sim. Falando do... Vitor, eu não sei até se você viu, caiu uma pergunta aqui para a gente sobre quais são os motores que a Cummins tem emissionados para a linha de geração. O que eu acho importante, assim, a gente comentar um pouquinho é que a Cummins, ele atende todas as legislações de emissões em todos os lugares que eles vendem os geradores e também veículos, e todos os mercados que a gente trabalha, a gente tem motores para atender essas linhas. Normalmente, todos os motores que a gente trabalha, eles têm, por exemplo, todos os motores que a gente trabalha para geradores, eles estão emissionados para o local onde eles são vendidos, se necessário. Se não for necessário, aí eles não são emissionados, mas se for necessário para a região, todos são. Exatamente. Então, acho que você pode até comentar um pouquinho sobre isso. Não, acho que além de querer citar modelos, né, acho que você pontuou muito bem a questão de toda a gama, ela tem a sua versão emissionada, né? Desde aqueles que eu mostrei ali, do 2,5 litros até o 95 litros, ele vai atingir os níveis de emissões requeridos por cada localidade. E quando a gente fala de emissões, por exemplo, um grupo gerador móvel, que seria isso? Aquele que realmente ele trabalha, né, em movimento, existem essas aplicações. Então, ele é caracterizado ali, ele vai seguir muito, dependendo da região, logicamente, a lei de emissões de veículos realmente de movimento, né? Então, e é diferente de uma lei de emissão de um grupo gerador que vai estar numa sala, estacionado ali, né? Então, acho que a resposta, enfim, temos, né? E depende muito da localidade, né, que vai ser aplicada. Pegando aqui a parte que a gente está falando do mercado de aplicação rodoviária, né? Falando da faixa de potência, a Camis conta aí com motores de 161 HP até 605 HP, faixas de torque de 310 a 2050, né, libra-força aqui, ou 420, 2.779 Nm, acho que a gente está mais familiarizado aí com o Newton-metro, sistema internacional. E as aplicações, eu acho que quando a gente pensa, todos os motores são iguais, não são, né? Até dentro do segmento rodoviário, se é um caminhão,
se é de estrada ou fora de estrada, estrada ou urbano, né? Eu ia falar fora de estrada, mas não é de estrada ou urbano, de cidade, caminhonete, veículos de entrega leve, ônibus, né? Que vai transportar pessoas, anda e para. Todo esse perfil de uso do veículo, né? É que vai determinar qual motor deve ser usado. Então, não é somente assim, é um motor, a aplicação veicular eu vou usar. Acho que tem que desmitificar um pouco esse conceito, né? E realmente buscar os especialistas, né? Melhor conjunto, né? Sim, Essa aí é a minha especialidade. Foi aí que eu cresci, nesse grupo. É bem por aí mesmo, Vitor. A gente tem que entender, a gente fica pensando em qual é o motor melhor, o que eu quero ter, por exemplo, o que eu penso é ter um ISL, um QSL. E, na verdade, às vezes, porque ele vai ser aplicado, não faz sentido. A gente tem que pensar, na verdade, em funcionamento, em potência, em torque, e qual é a demanda dessa aplicação. Então, se eu vou aí para uma aplicação agrícola, a gente tem uma demanda completamente diferente de se eu vou, por exemplo, para um ônibus estradeiro ou se eu vou para um ônibus de ponto, né? Um ônibus de cidade que para, então anda e para o tempo inteiro. Então, são condições completamente diferentes. E aí, falando de todos os mercados e de forma geral. Então, acho que a gente precisa se apegar ao objetivo final. E aí é o que eu sempre falo, né? A Cummins tem uma série de especialistas nisso, tanto a Cummins quanto os distribuidores também. E aí, para isso que a gente está aqui, vocês podem contar com a gente sempre. Até nesse próximo slide aqui que o Vitor puxou agora, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, quando a gente fala em todas essas aplicações que a gente está vendo, por exemplo, a movimentação de terra, a gente está falando de uma máquina que o principal dela é a hidráulica, então meu motor é quem vai alimentar a partir da hidráulica. Então, assim, tem uma série de funcionamentos diferentes. Eu já tenho outras máquinas que são, por exemplo, uma sprayer, e aí meu motor é o que vai tocar a sprayer. E aí, o que, na verdade, a importância que eu tenho que dar para ele é que ele tenha potência e torque suficiente para não variar a velocidade e não jogar quantidade diferente de produto nas plantas, na plantação. Então, vamos pensar sempre no para que a gente precisa usar essa aplicação e não necessariamente em motor. Para pensar em motor, eu juro que a gente tem muita gente especialista para dizer qual é a melhor condição e qual é o motor mais indicado. sim, com certeza. Aqui a gente trouxe segmentos, né, de construção que vão ter equipamentos diversos aí de movimentação de material, como empilhadeiras, né, pórticos e tal. A partir de concreto, né, da área de construção, vai ter rolo compactador, vai ter ali uma betoneira, um caminhão que vai ter um motor que vai mover o caminhão e também ali a parte de betoneira, a parte de movimentação de terra, escavadeira, retroescavadeira, veículos de construção que vai carregar ali os materiais. Então, acho que ninguém melhor de falar da aplicação em campo do que o Sérgio aqui. Sérgio, conta um pouco para a gente do que você tem aí visto no mercado e realmente feito as aplicações, né? Acho que você traz bastante experiência aí. Conta um pouco para a gente. Legal, Vitor. Quando a gente fala em construção, é bem interessante esse mercado, né? Quando a gente fala especificamente em construção, é um mercado de infraestrutura, né? Que a gente fala no Brasil. E onde a gente tem muita presença, a Cummins tem muita presença, né? Com toda a linha de motores que ela traz no seu pacote de valor, né? Aí, desde a pavimentação de estradas, parte de pavimentação, compactação de solo, retirada de minérios e carregamento, enfim, todo o maquinário que envolve esse segmento da construção, tanto civil quanto de infraestrutura, né? A gente tem produtos aplicados, né? O que é interessante assim, né, citar, vocês já comentaram aí um pouco sobre as aplicações dos equipamentos, né? Mas imaginando assim o cenário geral, nós temos equipamentos, motores aplicados em pá carregadeiras,
escavadeiras hidráulicas, empilhadeiras, retroescavadeiras, que são tem um leque muito grande de produtos no mercado, né? Então, enfim, todos os equipamentos autopropelidos que são voltados para a construção, a Cummins está presente, né? A rede de distribuição tem um papel fundamental nesse desenvolvimento desses produtos, né? Porque ela trabalha, além da aplicação do motor nos equipamentos do cliente, né, do montador, ela trabalha também com os distribuidores, trabalham também com a parte de homologação desse produto ao cliente, né, e ao montador. Então, onde a nossa equipe de engenharia dos distribuidores faz todo o desenvolvimento, aplica o motor, faz testes, enfim, e consegue entregar esses motores assim com a melhor performance e rendimento para a aplicação no equipamento deles, né? Aí, claro, né, aí abre uma brecha grande aí para a gente para consultas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, consulte o distribuidor mais próximo aí que a gente vai estar disposto e à disposição para vocês aí para qualquer necessidade, tá? Para auxiliar nos projetos que vocês venham a ter, ok? Ok. Ô, Sérgio, você pode explicar para a gente o que é um veículo autopropelido? São equipamentos que têm a propulsão própria, né? Não são puxados, né? Como um caminhão de transbordo ou alguma coisa assim, né? Que faz um carregamento. Né? Então, aqui você tem nas imagens, você tem todos eles são autopropelidos, né? Que têm propulsão própria, né? Que o motor está atuante. Maravilha. Eu perguntei isso porque é o motor que faz o movimento tanto do trabalho, né, em si, e também movimenta o equipamento, né? Aí tem esse termo técnico, autopropelido. Uhum. A Cummins aqui, né, conta com um portfólio de motores de 3.3 litros até o 15 litros, né? A família de QSB 3.3, o QSB 4.5, família do QSC 8.3, QSB 6.7, QSM 11 e QSX 15. Né? Então, acho que, até por intuição, aqui, eu acredito que vocês já se familiarizaram com essa nomenclatura. Esse 3.3, 4.5, está falando do deslocamento volumétrico, né? Cilindrada do motor. As primeiras letras Q, S é de Quantum System, né? E houve até uma live aqui, quem não assistiu pode estar vendo do QSF versus o ISF, onde fala-se bastante sobre a nomenclatura e a diferença de uma plataforma I, Interact, com uma plataforma QS, né, que é de Quantum System. E basicamente ISF, eu penso, né, a Carla e os meus colegas podem também explicar um pouco mais, eu penso segmento rodoviário. Quando eu vejo um QS, segmento industrial, podendo ser estacionário, veículos autopropelidos e afins, ok? É isso, a gente costuma dizer que dentro de estrada e fora de estrada. Dentro de estrada inclui cidade. Então, vamos lá, a gente podia falar asfaltado, não asfaltado e máquinas agrícolas. O que ele é mais para um setor um pouco mais industrial, incluindo máquinas agrícolas e aí geradores, marine e tudo mais. E o I, ele é mais voltado para um pouco mais de potência. Então, os Qs, eles têm normalmente, eles têm uma curva ali que propicia torque e tudo mais para o trabalho. E o I, ele normalmente tende a um pouquinho mais de potência e tal. Então, por isso que os sistemas deles são um pouquinho diferentes. Onde a gente precisa de mais potência, normalmente, são nos caminhões e nos ônibus de estrada, de cidade e tudo mais. E nas máquinas, de forma geral, a gente costuma precisar de um pouquinho mais de torque. Tem algumas condições diferentes, mas essa é a ideia da nomenclatura. Acho que, só pegando um gancho aí do que você falou, no mercado, né, a gente ouve muito o pessoal falar motor elástico, né, e o motor não. Então, é bem isso mesmo que você explicou, né, tecnicamente. Os motores que são para fora de estradas, né, eles não são elásticos, né, você não consegue acelerar muito, tal, porque a gente está privilegiando a questão do torque para as máquinas, né? Enquanto que um ônibus, um caminhão, sim, ele, né, precisa desenvolver também uma certa velocidade e você joga essa rotação aí um pouco mais lá para cima, onde a gente tem a potência e tudo mais. Né? Então, acho que é legal isso daí, bacana.
Sim. Vamos dando sequência aqui. Na aplicação não rodoviária, existem também os segmentos de agricultura, né? E onde nós trazemos aqui alguns equipamentos, que seriam pulverizador, colhedoras, né? Colheitadeiras, tratores, os motores também, aqui o portfólio seria o mesmo, né? Do 3,3 litros até o 15 litros, e cada maquinário desse vai ter uma particularidade, né? Então, novamente, sempre tem que se pensar onde será usado, qual equipamento, quais serão as condições de uso nesse equipamento e os perfis, né, que essa máquina precisa desempenhar para, assim, estabelecer qual motor ele deve ser usado e qual a curva, né, de potência, torque e velocidade, né, que deve ser aplicado. Aqui eu chamo novamente o Sérgio para nos dar mais detalhes dessas aplicações. Conta um pouco para nós, Sérgio. Ah, legal, Vitor. Maravilha. O bacana desse mercado agrícola, né, que nós, especificamente a Motormac tem uma grande presença aqui no Sul, né, nós temos grandes clientes aqui, onde desenvolvemos todo um pacote de valor para eles, com entrega dos motores específicos para os seus equipamentos, né? Mas, voltando um pouquinho para trás aqui, gostaria de chamar a atenção aqui para o... Vamos imaginar um pouco, né? Você está na prateleira do mercado e você olha lá um pacote de arroz, um feijão, enfim, um produto que você quer consumir, né? A gente, às vezes, não imagina como a Cummins está presente nessa cadeia de fornecimento, né? Desde o começo, né? Então, a Cummins está presente com motores na linha da preparação de solo para o plantio da semente, na parte de movimentação de maquinários com tratores, a parte de construção, as carregadeiras, motoniveladoras, enfim, estão fazendo toda essa movimentação e preparação do solo lá. Depois passa para o plantio também, né, do produto, com as semeadoras, as plantadeiras, até a parte de pulverização que a gente está demonstrando na imagem, a parte de fertilização. Então, enfim, toda a parte de movimentação, desde o começo da plantação até o final da colheita, a Cummins está presente nos seus equipamentos, né? Nós temos produtos aplicados em toda essa linha de produtos de aplicações. Então, a Cummins ela começa desde o plantio, passa pela manutenção da lavoura, a colheita, o transporte, a industrialização do produto e até a comercialização final, né? Com a entrega do produto para o cliente final que vai consumir, para a gente quando vai recolher lá na prateleira, né? Então, esse mercado ele é muito dinâmico. Eu vi que teve uma pergunta há pouco aqui sobre quais são as normas, né, que atendem esse mercado. Hoje, tanto no mercado agrícola quanto de construção, as normas hoje a Cummins tem toda a linha de produto atendendo esse mercado com as normas mais atuais, né, que hoje o mercado requer, que é especificamente a Mar 1, né, que atende esse mercado, né. Mas, de novo, né, vocês podem saber mais aí sobre toda essa gama de produtos que a gente tem, que a Cummins oferece, que o distribuidor tem para suportar aí. Traga o seu negócio aí para a gente, que a gente vai poder suportá-los bem melhor, tá bom? E Sérgio, o que eu acho também legal a gente comentar é assim, para o Brasil, a gente está falando especificamente em Mar 1, mas a Cummins também produz motores do industrial para fora do Brasil, então a gente atende outras normas. A Cummins, como o mundo todo, ela atende uma série de normas, e aí a gente também pode trazer motor de fora, a gente tem esse tipo de interação com as outras fábricas, então, além do que a gente produz aqui, a gente tem acesso ao que é produzido lá fora, a gente tem capacitação local para desenvolver outros tipos de produtos, e por que é legal falar isso, né? Quando a gente está falando em Brasil e a gente pensa em América Latina, de alguma forma a gente está aqui pertinho, e a gente que está no dia a dia sabe que por muitas vezes a gente acaba trabalhando para projetos que não são só Brasil. Em alguns lugares aqui da América Latina a gente tem legislações diferentes. Então, é o que você falou, sempre procurem a gente, porque a gente de fato tem uma série de soluções e a gente consegue, né? A gente tem essa capacitação para indicar qual é o mais adequado
tanto que a gente tem e até para te ajudar a entender qual é o produto que é necessário para onde você está levando esse seu mercado, né? Então, eu sempre costumo dizer, quando eu estava liderando o time de off-highway, colheitadeira foi uma das coisas que eu mais trabalhei, tanto colheitadeira quanto sprayer. Então, sprayer foi uma coisa que eu aprendi muito sobre isso, e sobre o tamanho do impacto, da diferença dentro do Brasil mesmo para usar uma máquina dessas, assim. Se você vai para o Nordeste do Brasil, você tem Norte e Nordeste, você tem condições de terreno muito diferentes. Então, as barreiras que esse veículo tem, que essa máquina tem que vencer, são super diferentes. E aí, se você está no Sul, você tem barreiras completamente diferentes para esse motor vencer. Nesse caso, falando em legislação é a mesma, mas falando em utilização é muito diferente. E a gente tem que pensar numa máquina que, no desenvolvimento dessa máquina, a gente pensa numa máquina que atenda as duas localidades da mesma forma, mas ao mesmo tempo também no distribuidor ele vai te ajudar a entender qual é a melhor condição para você disso, se você tem uma máquina, se você quer repotencializar essa máquina, quais são os motores indicados e tudo mais. Então, eu acho que nada mais importante do que procurem um distribuidor para entender de fato qual é a melhor aplicação para você, qual é a melhor, não a melhor aplicação na verdade, né, mas qual é o melhor produto para a sua aplicação. E lembrando, quem quiser, a gente não está respondendo todas as perguntas do Q&A aqui, porque alguns assuntos já foram para a gente não voltar, mas todas elas vão ser respondidas por e-mail. Os que não forem respondidos aqui, vocês todos vão receber por e-mail e a gente vai mandar as respostas em alguns dias. E aí, tem uma pergunta que essa eu não sei dizer se é sobre a disponibilidade de material. Eu vou consultar aqui e já te respondo, mas o que eu tenho certeza é as perguntas todas vão ser respondidas. Se o material vai ser disponibilizado, eu confirmo e respondo para vocês daqui a pouquinho. Aplicação aqui, Power Unit. O que seria uma aplicação Power Unit? O que é um Power Unit? A gente, traduzindo, seria uma unidade de potência. Mas, em termos práticos, é um conjunto, né, que você fornece, onde a Cummins fornece o motor, mas o radiador, mais o sistema de admissão de ar. Então, é um pacote um pacote completo de motorização, né, com sistema de arrefecimento, sistema de admissão de ar, para que facilite ao fabricante do equipamento final, né, a integração desse motor no seu equipamento, no seu produto, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de aplicações, como um picador aqui de madeira, um triturador, né, de madeira, na aplicação florestal. A gente traz aqui também o segmento na foto, aqui abaixo, de uma motobomba, não é? E também ao lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, a aplicação de bimbomba, né? Só que flutuante. Então aqui nós temos essa aplicação Power Unit, ela traz diversos, né, segmentos dentro dela, e no qual é necessário fazer novamente todas as verificações, tanto de instalação quanto curva de carga, de torque, de potência, para ser utilizado, né? Bombas também no segmento de combate a incêndio, bombas de concreto, irrigação. Nós temos tido essas aplicações, e aqui o papel do distribuidor, juntamente com o fabricante original do equipamento, é fundamental. A validação técnica da instalação, para assegurar que ali esteja instalado esse motor corretamente, para que no final, tanto a Cummins como fornecedor de motor, mas principalmente o fabricante do equipamento da bomba ou do triturador de madeira, também ele tenha êxito, tenha sucesso, e todos ganham, né? A Cummins, ela busca o sucesso dos seus clientes. Então, conta com produtos, né, de qualidade que vão atender a aplicação, mas também todo esse suporte, e até chegar, né, no final ali dessa cadeia, como o Sérgio também colocou,
a Camis está participando, para que no final todos saiam aí ganhando, né? Então nós tomamos aqui... Oi, Vitor. Sim, Sérgio. Opa, desculpa te interromper. Acho Claro. que, só cortando aqui a tua explanação. Acho que é interessante mencionar que nesse mercado de Power Unit, né, são produtos praticamente chave na mão, né? Uhum. Você tem todo o pacote de entrega do que você precisa de instalação do motor, você tem nessa unidade, né? Você tem a parte de refrigeração, o radiador, o ventilador, as grades de proteção, você tem o sistema de admissão de ar com o filtro de ar, o sistema de escapamento com flexível. Então, é um produto muito completo, né? Então, a maioria dos fabricantes, instaladores de equipamentos utilizam muito desse produto para utilizar a montagem dos seus equipamentos, né? Como bombas de incêndio, sistema de irrigação, plataformas de perfuração, até a parte de construção civil também usa muito esse equipamento. Tá? É um produto muito, muito bacana aí da Camis. Okay? Maravilha. Vamos seguindo aqui, falando um pouco da aplicação ferroviária, não é? Aqui eu gostaria de estar convidando o Carlos Silame, para comentar um pouco do segmento, das aplicações, não é? E das particularidades. Conta para a gente, Carlos. Bacana, bacana. E legal, aproveitando ali a parte que você comentou, né, falando de Camis motores, mas é importante deixar claro aqui que, na verdade, a Camis, ela nos seus projetos, ela trabalha com a solução, né? Está falando de motores, aplicações de motores, mas em muitos dos projetos nós estamos envolvidos em toda a solução. Então, vocês devem estar vendo nas mídias aí todo o investimento vem sendo disponibilizado para o segmento ferroviário. É um segmento que traz aí uma expectativa de futuro bem boa, né? Nós temos hoje no Brasil aí cerca de 3.000 locomotivas, para vocês terem uma ideia, já rodando dentro dos players. Locomotivas que vêm ali dos anos 60, 70, 80, as mais novas aí chegando em 2013, 14. Então, quando a gente fala de tecnologia, são tecnologias bastante diferentes, né? E eu queria aproveitar essa foto do lado direito, a foto superior, que é um tipo de solução que a gente dá para as locomotivas, para aqueles que não conhecem bem como funciona. Bem resumidamente, a locomotiva, ali nas rodas da locomotiva, ela tem um motorzinho elétrico, geralmente um motor de corrente contínua, e esse gerador, ele é um gerador para movimentação. Então, quando a gente fala de diferentes aplicações para diferentes equipamentos, para diferentes aplicações, é exatamente isso. Quando a gente vê a locomotiva, é um equipamento que está em movimento, quando a gente vê um gerador estacionário, ele está parado. Então, quando a gente vai definir um motor para essas diferentes utilizações, a gente tem que se atentar a algumas coisas, como, por exemplo, vibração, no caso das locomotivas. E jogando um pouquinho mais de detalhes, né, sobre projetos como esses, né, do lado direito, né, a fotografia do lado esquerdo é um QSK 95, foi um repower que fizemos, e a do lado direito é um motor, um QSK 38, nós estamos falando aí mais ou menos de 1.500 HP para uma locomotiva. E para ter ideia como que a aplicação é interessante quando a gente vai para o lado financeiro, o repotenciamento de uma locomotiva desse tipo, com a sua característica de operação, existem projetos aí que a gente consegue economizar até cerca de 100 mil litros de combustível por ano, só com a ação de trocar um motor de 1970, 80 ou 90 e colocando um motor novo com uma tecnologia atualizada. Isso sem se falar em questões de emissões, questões de aumento de tração, questão de aumento de carga e redução de custo, indisponibilidade de máquinas. Então, assim, quando a gente fala de motores, aproveitando esse gancho aí das locomotivas, dos trens, a gente tem toda uma questão financeira avaliada nessas aplicações que acabam sempre no final trazendo bons resultados aí para os clientes finais. Ô, Carlos, só pegando um gancho, uma pergunta que tem,
essa explicação que você acabou de dar, como funciona, né, o sistema de geração de energia para a locomotiva, é o que seria o prime power, né? A gente poderia associar isso daí, não é? Sim, exatamente, exatamente. E aí vai muito da característica, né? Por exemplo, quando a gente fala de locomotivas, e aqui eu não vou me alongar muito, mas só para dar uma certa ideia, existem alguns tipos de aplicações, né? Então, você tem aquelas locomotivas que fazem longos trechos, que são as chamadas locomotivas de linha, ou seja, por exemplo, uma mineradora sai lá da mina e vai até o porto, né? E a gente tem as chamadas locomotivas de manobra, que é aquela locomotiva que pega um vagão, leva para um lado. Então, de acordo com a característica, ela vai ter, a característica de operação, ela vai ter uma característica para o motor aplicado. Legal, legal. Legal. Falando um pouco do segmento de óleo e gás, nós vemos que esse segmento ele aplica um motor dos quais nós já comentamos, motor industrial, seja ele na aplicação de grupo gerador, né, seja ele para um conjunto de bombeamento, né, que vai ali bombear, né, gás ou propriamente dito petróleo, não é? Sendo uma aplicação em terra, ou sendo uma aplicação, né, offshore que nós chamamos já no mar, né? E qual é a grande particularidade dessa aplicação? São as certificações, o grau de proteção que esses equipamentos precisam ter, né? Haja vista que é um lugar que qualquer tipo de acidente, né, muitas vezes é fatal para o operador, para os trabalhadores, e também pode desencadear aí problemas ambientais de diversas magnitudes, como nós, né, temos, infelizmente, visto na história, né? Então, aqui nós temos os motores, a Cummins fornece os motores, e esses motores vão ser montados em equipamentos dos quais vão exigir esse grau de proteção. Por exemplo, equipamentos que vão exigir anti-explosão, equipamentos anti-explosão, né? Então, você vai ter lá alguns componentes que vão ser agregados ali para que esse equipamento seja certificado e possa realmente trabalhar, né, nesse segmento de óleo e gás. Só uma curiosidade, Vitor, se você Sim, me Carlos. permite, né? Quando Claro. essa foto inferior, ela mostra um pouco da questão Brasil. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala muito de offshore. E a palavra offshore, ela significa que a extração nos mares, Rio de Janeiro tem muito trabalho, né? Fora do... E, por exemplo, a gente vai para o nordeste do país, ali em Mossoró, a gente tem algumas extrações já em terra, né? Onshore. E nosso vizinho, a Argentina, por exemplo, a gente está falando aí de 80%, 90% da extração do Brasil offshore, né, no mar. E quando a gente vai para a Argentina, já é o contrário, eles têm muita extração onshore. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a aplicação, de acordo com uma série de variáveis, a gente define o motor ou toda a solução para aquela aplicação. Sim. Maravilha. E aqui, aplicação marítima, não é? Existem aqui 2 subsegmentos na aplicação marítima, que é a recreacional e a comercial. Barcos de lazer, né? Lanchas, iates de lazer. E aqui, barcos, né? Comerciais, rebocadores, patrulha e por aí vai. Acho que o Sérgio e o Silame têm algumas aplicações aqui que podem compartilhar com a gente. Legal, Vitor, bacana. Esse mercado também é um mercado que a Cummins tem uma presença muito marcante, né? Eu acho que se não foi um dos primeiros mercados que a Cummins iniciou sua atuação, se não foi o primeiro, é um dos primeiros, né, mercados que a Cummins começou. Quando a gente fala no mercado marítimo, né, a gente logo imagina o que está próximo da gente, né? Então, você está em alguma região, você consegue visualizar um barco de pesca, um rebocador, uma plataforma, uma lancha, enfim, né?
E a Cummins, ela tem participação nesse segmento muito forte, tanto na linha recreacional quanto na linha comercial. A linha de lazer da recreacional, que são os iates, os barcos de patrulha, que são mais leves, né? As lanchas, enfim, a Cummins ela consegue entregar, além do motor de propulsão, né, os grupos geradores também para essas embarcações, né, que tem uma característica própria de serem componentes mais compactos, que têm rotações mais elevadas do que saem do nosso mercado convencional, né? Produtos mais certificados também, né? E que consegue entregar também, além do motor, grupo gerador, a parte de propulsão propriamente dita, né? Com a parte do reversor, em alguns casos, hélices e pod, né? Entrando um pouco mais no mercado recreacional. A linha comercial atende aí os barcos comerciais mesmo, né? De trabalho, são barcos atende mercado offshore, como o Silane já comentou, nas plataformas, barcos de pesca, transporte de passageiros, ferry boats. Então, tem um universo muito grande, muito amplo nesse mercado, né? Conseguimos sair desde o motor de 6,7 litros até o motor de 95 litros, né? Trabalhando com a propulsão, motores auxiliares de bordo para acionamento de bombas, sistemas hidráulicos, sistemas de proteção de incêndio, até a propulsão dieselétrica, onde faz o acionamento dos propulsores e hélices azimutais e com hélices de rotação variável, né? de passo variável, que a gente chama no mercado. Tá? No ano passado, nós fizemos o lançamento do motor de 15 litros, o X15, no mercado, com motor aí que já tem mais de 2 milhões de motores instalados, não no marítimo, mas em outras aplicações. Então, já tem uma bagagem muito grande de produto, né, que vai atender aí, também recreacional e comercial, na faixa de 450 HP até 600 HP, regime contínuo. Então, convido vocês a conhecerem um pouco mais e a gente fica também à disposição para falar mais, tá, sobre esse motor. E aqui, Sérgio, só dando uma continuidade, né? Você falou bastante aí da disponibilidade de motores, potências, certificações. E o que eu queria destacar aqui é a capacidade da Cummins no tema de pós-vendas, porque eu abriria um pouquinho mais aqui essas divisões recreacional e comercial, como transporte de passageiros, petróleo. Eu diria que um dos grandes diferenciais da Cummins aqui está no sistema de pós-vendas, porque quando você pega, por exemplo, um público recreacional, é aquele camarada que pega a família, final de semana, feriado, e vai para o meio do mar com a família. Então, ela tem que ter equipamentos que realmente funcionem, que não os deixem no meio do mar, e que tenha uma equipe de pós-venda aí bastante preparada para atendê-los, tanto nas preventivas como eventuais corretivas. E hoje a Cummins, ela se destaca nesse tema de pós-vendas e acaba sendo um player aí em destaque para esse tipo de atendimento, né? O atendimento pós-vendas. Maravilha. Carla, acho que aqui estamos chegando à parte de apresentação. Está... Eu acho que a gente tem algumas considerações aí a fazer, né? Bom, em primeiro, antes até de começar as considerações, o que eu queria falar é, gente, qualquer dúvida que tenha ficado, vão mandando aqui no Q&A. A gente vai mandar depois as explicações, então se ficou ainda alguma dúvida, não perde a oportunidade de ir escrevendo aqui. A gente ainda tem uns 7, 8 minutinhos de live, então dá tempo de mandar as dúvidas, a gente pode não responder aqui, mas a gente vai responder todas as dúvidas de vocês. Quanto à disponibilização do material que tinham me perguntado, o material efetivamente a gente não vai enviar, mas essa live está sendo gravada e ela vai para o YouTube, então vocês vão ter acesso à gravação, então de alguma forma é uma disponibilização do material, não efetivo, não em arquivo, mas vai ter esse material no YouTube. Então aproveitem, mandem perguntas e também comentem sobre coisas que vocês gostariam de ouvir nas próximas lives, né? Agora, como considerações finais, eu queria que cada um falasse um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho das minhas, e aí queria pedir para que vocês também
trouxessem um resumo do que vocês acham desse bate-papo. O que eu acho que para mim sai de mais importante e também bem ligado ao que é o meu papel dentro da Cummins, né? Então, como eu falei, eu sou líder da área de engenharia de aplicações. Então, eu trabalho diretamente com aplicações de veículos. Já trabalhei também com a de máquinas agrícolas e construção, mas trabalho hoje com veículos on-highway. E o que eu acho que é mais importante sempre que a gente pensa em aplicações, até por já ter feito essa mudança, ter trabalhado com máquinas e trabalhar com os veículos hoje, é que a gente sempre pense que a gente, na verdade, não escolhe um motor ideal. A gente consulta um especialista nisso para entender o que é ideal para a nossa aplicação. Porque se a gente escolhe um motor errado, o funcionamento, né, e a performance que a gente vai ter dessa aplicação, e performance não falando em curva de torque e potência, mas performance efetivamente no funcionamento dessa aplicação, seja ela qual for, pode não ser o esperado. Então, a gente precisa entender qual é o produto ideal, e a Cummins tem uma série de especialistas, tanto para o desenvolvimento de um projeto base ali, num cliente, por exemplo, de veículo, de caminhão e tudo mais, mas assim como para um repower ou para qualquer outra condição de aplicação, a gente tem especialistas, então procurem os especialistas e a gente está aqui disposto e disponível também para ajudar vocês a entender o melhor motor para a sua aplicação, a melhor solução, e aí, como vocês puderam ver ao longo da live, a gente tem uma série de soluções e para todos os tipos de mercado. Então, acho que é isso que a gente queria deixar aqui, mostrar um pouquinho, que a gente está aberto para todos os mercados e que a gente tem especialistas para ajudar vocês a entenderem qual é o melhor produto para o mercado de vocês. Lembrando que a Cummins não tem só motores, a Cummins trabalha com produto completo, a Cummins trabalha com turbo, a Cummins trabalha com pós-tratamento, com filtros. Então, de modo geral, procurem a gente está aqui disposto para ajudar vocês numa solução completa e também para entender qual é a melhor solução completa para o produto de vocês. E aí, queria pedir para o Vitor, Silame, Sérgio, Lazzarini também fazerem suas considerações finais aí. Sim. Posso começar aqui. Eu começo aqui também agradecendo a todos pela participação. E só para não me esquecer, eu falei lá atrás da questão de investimento, torno de investimento. Sempre que a gente falar de motores, a gente não está falando só de equipamentos novos, né, de novas máquinas, nós falamos também de... Então, a gente tem aqui internamente uma equipe preparada para receber a situação que está o seu equipamento, o seu produto antigo ou a necessidade de um produto novo, fazer os cálculos de investimento, os cálculos de redução de consumo, aumento de eficiência, e em quanto tempo você vai ter esse retorno do investimento no bolso, né? Então, existe uma equipe aqui que nos apoia com todos esses cálculos. Fique à vontade para nos consultar, para nos chamar. Vai ser um prazer trabalhar com vocês aí. Legal. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Pegando o teu gancho aqui, então, Silane, agradeço a participação de todos, né? Como representante da distribuição aqui, acho que quando eu falo por todos os distribuidores que nós temos aqui no Brasil, né? Hoje nós temos mais de 22 unidades de distribuição, com mais de 500 pontos, né? Com suporte e atendimento Cummins. Deixo o convite para que vocês conheçam o distribuidor, que precisem de produtos, enfim, toda a parte de pós-venda, a gente está à disposição de vocês aí, tá? Um abraço. Maravilha. Bom, eu, pegando aí a minha vez, eu queria agradecer ao convite, né, a participação aqui da live, a todos que estiveram aqui presentes. Eu acho que essa última frase que está nesse slide aí resume, né? Conte conosco, né? Então, a Cummins, vocês puderam ver, a gente atua na entrega da solução, né, para aquilo que os nossos clientes precisam. Nós temos esse corpo técnico nas diferentes áreas, né? Eu ali na engenharia de motores, a Carla ali em aplicações, o Vitor na parte de óleo e gás lá, enfim, se vocês viram aí. E acho que é
Vocês podem sempre contar conosco, né? A Cummins é desse tamanho justamente porque ela tem isso no seu DNA, né? De atender aí ao cliente e as soluções para que eles precisam, né? Então, agradeço a todos pela participação. Sim, aqui eu tenho um minuto antes de terminarmos, né? Eu quero agradecer, né, todos que participaram, que estiveram aqui conosco. Acho que ficou evidente as diferentes aplicações e como você deve, né, recorrer aí aos distribuidores, a Cummins, né, para realmente ter a melhor aplicação e a solução, né, para o seu equipamento. E acho que é isso. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada aos participantes, aos nossos convidados. Obrigada pela disponibilização de tempo de vocês e pelo bate-papo. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado.